Em audiência, quando a vítima foi chamada para depor, ela me relatou que a vida dela, isso 1 ano depois, mudou completamente. Por quê? Agora ela sentia medo de sair de casa. Ela criou uma síndrome do pânico. Ela tinha medo de sair de casa porque ela era conhecida ali naquele contexto e aquele infrator poderia reconhecê-la na rua. E ela achava que conhecia ele de vista e que ele morava perto da casa dela. Então ela mudou o caminho dela. Ela não treinava mais no mesmo local. É algo muito preocupante. Aí, o que aconteceu? Isso no contexto dela, tá? Na hora de interrogar o rapaz que cometeu o ato, eu perguntei para ele, o que aconteceu? Ele me relatou, ele confessou, tá? Eu falei, você conhece a vítima? Não conheço. Você mora em Ferraz de Vasconcelos? Não moro. Você mora no bairro tal? Não moro. Nunca viu a vítima na vida? Nunca vi. Eu estou contando esse caso para relatar a importância de colocar a vítima num papel determinante do processo penal. Porque essa vítima ela só foi convidada não, ela foi intimada a participar do processo para dar o relato dela. Ela não participou como um ator ativo desse processo. Tudo isso poderia ser evitado simplesmente ela ouvir o relato do réu. E eu me senti como juiz com poucas ferramentas para contornar aquela situação. No final foi o fato de noticiá-la daquele interrogatório, para que ela tivesse uma visão do que aconteceu. Então, quando eu parei para falar exatamente nesse fato, para mostrar esse caso específico, como era importante o contato dela com o infrator nesse caso. Não traria nenhum mal a ela, não traria nenhum perigo a ela. Isso seria muito importante para a vida pessoal dela. Ainda nesse comparativo, a gente tem aqui na Justiça Comum o ritual solene e público. Eu peço licença para cumprimentar o Dr. André Poratonhê, meu companheiro, amigo, colega, juiz da terceira vara que está aqui presente. A nossa audiência ela é um ritual solene e público. Ela tem atos pré-determinados, enquanto que na justiça restaurativa você pode fazer um ato comunitário. As pessoas se envolvem, participam daquele ato. A justiça retributiva tem uma indisponibilidade da ação penal. O que é isso? Constatado aquele fato, conforme a previsão legal, o Ministério Público, se for aquele que detém o poder de entrar com a ação, de ajuizar a ação, ele não pode escolher se ele entra ou não entra com a ação. Na justiça restaurativa você vai poder investigar se é o caso ou não de judicializar esse conflito. Então a justiça retributiva ela acaba sendo contenciosa e há o princípio do contraditório, né? Há uma contenda, há a possibilidade de se defender, enquanto na justiça restaurativa há um caráter voluntário e colaborativo. As partes têm que, em colaboração, chegar a um bem comum. Esse próximo, eu acho que é algo que pega muito a sociedade. Linguagem, normas e procedimentos formais e complexos. Garantias. Enquanto a justiça restaurativa é informal com confidencialidade. Aí é uma meia-culpa, nós juízes utilizamos uma linguagem que muitas vezes não é factível para uma pessoa que está lendo uma sentença de entender. Por exemplo, nego o provimento.
Nego provimento não é algo do dia a dia, não é algo que estamos acostumados. Então essa formalidade, que já vem da nossa formação acadêmica, ela afasta as pessoas. As pessoas não conseguem. Julgo procedente. Né? Tem certos termos que os operadores do direito estão acostumados, mas que não são mais adequados para tratar com a sociedade. E os atores principais de um processo comum acabam sendo as autoridades e os profissionais do direito. E aí, mais uma vez nesse assunto, pode ser que a pessoa que participou do processo ela não tenha a mínima ideia do que aconteceu ali. Ela joga na mão do profissional do direito o destino dela. Na justiça restaurativa, os atores principais são esses que participaram, que de alguma forma estão envolvidos com o conflito. Vítimas, infratores, pessoas da comunidade, ONGs. Então, a justiça restaurativa traz esses princípios de responsabilidade individual e também coletiva, reconhecimento de sentimentos e necessidades, uma ação diante do ato cometido. Não é simplesmente conversar sobre o ato e achar que ficou tudo bem. Há um plano de ação, há algo que sai do contexto da justiça restaurativa, do círculo restaurativo, para se cumprir. Por isso, os valores de empoderamento, participação, autonomia, respeito, busca de sentido e pertencimento e satisfação das necessidades emergidas a partir da situação de conflito. A base ética é na horizontalidade entre os envolvidos. São todos iguais, todos merecem o mesmo respeito. Cooperação voluntária no processo. O que cada um tem para oferecer. Reconhecimento da humanidade de todos. Reconhecer que todos podem errar. Reconhecimento dos anseios dos envolvidos por valores que todos têm em comum. Pode ser que naquele conflito a gente verifique uma situação de raiva, de decepção, mas o que é que todos têm em comum? Onde querem chegar? Respeito pelas fortes emoções experimentadas em situação de conflito e violência. Empatia para com os valores desconsiderados por uma transgressão. Ações que restauram um valor simbólico e real do que foi perdido ou quebrado. Tudo isso leva a uma solução, a tentar achar um denominador comum, algo que tem que ser restaurado. Eu coloquei nesse slide, de forma bem geral, como seria o procedimento, já que a gente falou primeiro de toda a base teórica da justiça restaurativa, a gente começa a entrar agora um pouquinho na prática. Se resolvemos fazer a justiça restaurativa, uma sessão, o que é preciso? Como que ela vai ser feita? Essa fase de pré-mediação, em sessão individual, seria a investigação de todos os atores envolvidos, se estão preparados, se estão de acordo com a participação no processo de justiça restaurativa. Porque, como dito antes, eles têm uma responsabilidade ativa, é um ato voluntário. Por isso que há a preocupação em saber se há aceitação para participar desse processo. Em seguida, de forma muito genérica, tá, gente? Há a sessão conjunta. Uma das formas de se fazer a justiça restaurativa é num círculo restaurativo. E aí a gente pensa na origem da justiça restaurativa, contado pelo doutor Heleno. Justiça restaurativa é algo tão novo, ou sentar em círculo para resolver um problema já é feito pelos índios há não sei quanto tempo, né? Senta-se em roda e até sair uma solução não se sai dali. Então essa é uma das formas. E o círculo, ele vai precisar de um guardião, de alguém que vai fazer
o comando daquela sessão. Esse guardião ele precisa ser treinado em técnicas de autocomposição. Muitas vezes, em muitos círculos, há um bastão ou algum objeto que é utilizado para a fala. Porque se a gente for pensar numa roda em que todos querem falar ao mesmo tempo e há um conflito, pode ser que alguém levante a voz contra o outro. Imagine alguém que é mais ativo. E aí eu brinco que eu fui juiz em promissão e tinha um advogado que tinha a voz muito grave. Aquele advogado, quando ele estava falando para outra pessoa, a outra pessoa não conseguia falar, porque ele, né, tinha uma boa oratória. Está falando, não, tem que acontecer assim, dessa forma. E aquela pessoa que é um pouco mais tímida, ela vai deixar que outra pessoa se imponha? Então, com esse bastão da fala, cada um tem a sua oportunidade de falar no momento adequado. Então, aí vamos respeitar a opinião de todos, a emoção de todos. E para o final do círculo restaurativo, é preciso registrar as soluções e haver um acompanhamento do que foi determinado. Sai dali com um plano de ação. O que será feito? Agora, eu tenho um vídeo para mostrar para vocês. Clica no meio do... Vamos ver se já... Pode clicar. Mais uma vez. Aí. Eu vou falar por cima, tá, gente? Esse é só um trailer. É o seguinte, esse é um documentário chamado Burning Bridges, Queimando Pontes. O que aconteceu? Nos Estados Unidos, em 23 de junho de 2004, houve um incêndio criminoso. Isso aconteceu na ponte de Moody, olha a ponte, que ponte bonita, em Bucks County, Pensilvânia, Estados Unidos. Esse rapaz, ele é o guardião, ele é o mediador. Clica uma vez para ver se para o vídeo. Só um clique. Opa, vamos lá. Clica de novo, vamos ver. Eu queria parar o vídeo para poder utilizar as cenas. Ele foi para o meio. É melhor não parar, senão a gente talvez não consiga. Pode deixar ele passar inteiro. O que aconteceu? Colocaram fogo nessa ponte, que era um símbolo da cidade. Por favor, olhem para lá, não para mim, tá? É importante que vocês vejam, porque aí o vídeo fica muito mais ilustrativo. Colocaram fogo nessa ponte, que era um símbolo da cidade. Todos tinham orgulho dessa ponte. Isso aconteceu, né, como eu disse, na Pensilvânia, e não se soube de quem era a autoria desse fato que foi colocado como criminoso. Isso foi uma sessão de justiça restaurativa. 6 jovens de 20 a 21 anos, vocês estão vendo uma mãe e um jovem. Esse é um dos jovens. Vou chamar de brincadeira. Numa brincadeira, num dia comum, resolveram colocar fogo na ponte. Esse é um senhor da comunidade, e ao lado dele também uma moça da comunidade. E nessa brincadeira, esse é um dos rapazes e o pai dele. Eu tenho que parar, porque eu tenho que pensar no que eu vou falar em relação ao vídeo e em relação ao que eu tenho aqui na minha folha, mas vocês estão vendo, eu vou primeiro comentar o vídeo e depois explico, acho que é mais fácil. Vocês estão vendo uma sessão de justiça restaurativa. Rapidamente foi isso. Vocês viram aquele círculo onde há um guardião, há a família dos envolvidos e os envolvidos, e há pessoas da comunidade. Esse vídeo, eu já sabia que tinha o trailer no YouTube, mas eu não tinha conseguido achar o vídeo inteiro. Eu só achei ontem e vi que esse vídeo está disponível. Ele é em inglês, um pouquinho até, para quem fala fluente, tudo bem. Para quem mais ou menos, dá para entender mais o que está acontecendo do que escutar. Mas o seguinte, resumindo, os 6 jovens colocaram fogo na ponte. Eles levaram isso como uma brincadeira, pelo que eles falam, tá? Eles acharam que... Eles não pensaram na consequência. Eles estavam todos reunidos na casa de um deles, de repente, vamos colocar fogo na ponte? Vamos, legal. Compraram gasolina e utilizaram o jornal.
aquilo que aconteceu com a ponte. A ponte era um símbolo da cidade. O que acontece? Por 2 meses não se descobriu a autoria. Só que nesses 2 meses, houve uma repercussão muito grande na mídia. E a mídia começou a perguntar quem foram os criminosos, quem foram os monstros que colocaram fogo na ponte, que tipo de pessoa fez isso. E isso alimentou um ódio, né, sobre pessoas desconhecidas, até que 2 meses depois se chegou à autoria. Isso teve um impacto gigantesco, já teve na comunidade, e teve um impacto gigantesco na vida daqueles meninos. Eu estou chamando de meninos porque 20, 21 anos, aqueles rapazes. Fazer uma observação aqui, o sistema judicial norte-americano é muito diferente do nosso, tá? Aqui eles responderiam por dano, não, por incêndio criminoso, me desculpem, por incêndio criminoso. Acho que só esse crime, né? Consegue imaginar algum outro crime nesse ato? Poderia ser um incêndio, mas seria um crime só, né? Pensando rapidamente, um crime de incêndio criminoso. Lá eles respondem por incêndio, conspiração para o incêndio. Eles falam um outro nome que eu, sinceramente, não consegui entender muito bem escutando. Eu acho que era dano e conspiração por dano. Isso quer dizer, as penas poderiam ir até 20 anos por esse fato. E eu não sei dizer para vocês qual é o sistema lá de execução da pena. Então, 20 anos, quanto tempo seria no regime fechado, quanto tempo ficariam presos, tá? Então, vejam, se formos considerar como uma brincadeira, como a brincadeira acabaria com a vida de cada um deles, tá? E quando o processo, se quiser deixar, pode deixar, não tem problema. Quando o processo começou, o Instituto Internacional para Práticas Restaurativas entrou nesse processo sugerindo que fosse feita uma prática de justiça restaurativa. E isso foi aceito pelo juiz do caso e defensores e outras pessoas envolvidas. Então, nisso, os pais começaram a dizer: olha, foi uma das situações mais tristes da minha vida ler no jornal que o meu filho é um criminoso, que o meu filho é um bandido. Começaram a questionar a educação que eu dei para o meu filho, como é que uma pessoa monstruosa dessa poderia fazer isso, que essa pessoa deveria ir para a cadeia e apodrecer. Esse senhor, a fala dele é mais ou menos assim: olha, a ponte era um orgulho para a cidade, essa ponte está aqui desde tal época, ela é o símbolo da cidade, muita gente vem para a comunidade por causa dessa ponte, é uma cidade agradável, bonita. E os rapazes, eles falam, olha, eu assumo a minha responsabilidade. Eu não achei que a consequência seria essa. Isso é a pior coisa que aconteceu na minha vida e eu gostaria muito de poder mudar o que aconteceu. Esse é mais ou menos um resumo do que aconteceu ali. Houve uma autorização judicial para que esse documentário fosse feito, porque o ideal é que não seja filmada essa sessão, para que isso não atrapalhe no processo de justiça restaurativa. E o juiz se utilizou do vídeo do que foi feito na sessão de justiça restaurativa na pena. Então, voltando à pena, ela poderia ser de até 20 anos. As penas foram de 18 dias a 23 meses, conforme a culpa de cada um. 5 anos de probation, que é um sistema que tem nos Estados Unidos, a gente não tem aqui, mas de verificação do cumprimento do que foi combinado. Uma restituição total de $400 mil, isso quer dizer, $66,6 mil cada um, com 1.000 horas de serviços comunitários. Isso quer dizer, depois dessa sessão, cada um teve a oportunidade de falar, houve uma sentença,